Conheça Alexander Pidden. Ele era um ministro que pregava em reuniões em campo aberto. Ele teve que fazer isso quando o governo não permitiu mais aos ministros fiéis pregarem nas igrejas. Ele se tornou professor depois que estudou na universidade. Isso significava que ele tinha que liderar o canto dos salmos nos cultos da igreja da aldeia. Ele se tornou um ministro do Evangelho e logo ficou muito ligado à sua congregação. Mas ele estava há apenas um período de tempo muito curto neste seu novo trabalho quando teve que sair. O rei estava impondo mudanças na igreja que eram resultado apenas de suas próprias ideias e não do ensino da Bíblia. Para permanecer em suas congregações, os ministros tinham de aceitá-las. Pidden e outros as ignoraram pelo tempo que puderam, mas finalmente tiveram que sair. Centenas de ministros foram forçados a deixar seus púlpitos. Muitos estavam chorando quando Pidden pregou seu último sermão na igreja. E ele continuou pregando até ficar tarde. Em seguida, quando deixou o púlpito, ele fez uma coisa incomum. Quando fechou a porta do púlpito, ele bateu forte nela 3 vezes com a Bíblia, dizendo 3 vezes que não deixasse entrar nenhum ministro que não fosse fiel. Muitos ministros começaram a pregar nas casas, mas quando havia muitas pessoas e elas não cabiam em uma casa, eles pregavam no campo. Alexander Pidden foi um dos principais pregadores de campo. Eles viajavam pregando onde podiam. Centenas de pessoas vinham para ouvi-los. O governo começou a multar as pessoas com multas valendo muito dinheiro quando elas não iam à igreja da paróquia. E enviava soldados para forçar as pessoas a pagarem suas multas. Os soldados também caçavam os pregadores de campo para prendê-los. Depois de um tempo, Pidden foi preso e colocado na prisão. Ele foi enviado para uma prisão em uma grande rocha no meio do mar. Essa prisão era chamada de Bass Rock, e a vida lá era muito difícil. Muitos ministros fiéis foram presos ali. Pidden ficou muito doente, depois de passar muitos anos no frio e na umidade de lá. Então o governo decidiu mandá-lo de navio para a América. Eles tiveram que ir a Londres primeiro, e Pidden disse ao resto dos prisioneiros que eles seriam libertados lá. Isso foi o que aconteceu. Pidden voltou para a Escócia e pregava onde podia, mas ele tinha que se esconder dos soldados. Era uma época assustadora, quando os soldados costumavam atirar em pessoas sem nem mesmo prendê-las. Às vezes Pidden usava uma máscara como disfarce. Você ainda pode vê-la no Museu de Edimburgo. Outros usavam a máscara e fingiam ser Pidden. Isso dava a ele tempo para escapar dos soldados enquanto eles perseguiam os outros. Ele até teve que dormir em uma caverna, já que era muito perigoso ficar em uma casa. Várias vezes ele e seus amigos foram perseguidos pelos soldados até que ficavam cansados demais para prosseguir. Ele era muito mais velho e achava difícil correr muito. Então Alexander Pidden parou e orou. Ele lembrou a Deus que eles deveriam chamá-lo no dia da angústia e que ele prometeu responder. Talvez Deus não tivesse mais trabalho para eles fazerem no mundo. Se assim fosse, ele pediu a Deus para ajudá-los a morrer, para a sua glória. Mas se fosse a vontade de Deus protegê-los, que ele jogasse parte de seu manto sobre eles para escondê-los. O que isso significava? Pidden estava pedindo a Deus para escondê-los dos soldados. O manto era uma névoa que descia a montanha para impedir que os soldados os vissem. Isso foi o que aconteceu, foi uma névoa útil. Mas Pidden ficou doente e morreu. Mesmo antes de morrer, os soldados revistaram a caverna e a casa vizinha, mas não pareciam vê-lo, embora ele estivesse lá. Foi a vontade de Deus que, depois de todos os seus sofrimentos, ele deixasse este mundo em paz. Ele entrou em descanso no céu. Alexander Pidden era um homem que orava muitas vezes a Deus. Deus respondia suas orações quando ele estava em grande necessidade. Você ora a Deus? Não devemos orar a Deus apenas quando estamos com problemas ou preocupados. Deus quer ouvir nossas orações todos os dias. Se amamos a Deus, queremos falar com Ele.
não apenas para pedirmos a Deus que faça coisas especiais que nos agradem ou nos surpreendam. Deus pode fazer qualquer coisa, mas como Alexander Pidden, devemos aceitar qualquer que seja a vontade de Deus. A coisa mais importante quando oramos é pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados. A resposta mais surpreendente para a oração é quando pedimos a Deus por um novo coração e Ele nos muda completamente.